Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Tiago, tá? Professor de matemática do oitavo ano, tá bom? E eu vou estar comentando com vocês o caderno de outubro. Lembrando que esse caderno foi feito juntamente com a professora Adriana, tá? Do período matutino, tá bom? Referente ao mês de outubro, ok? Bom, esse caderno de outubro, a gente vai trabalhar com a questão do tratamento de informação. Alguns componentes que fazem parte desse tratamento de informação, que é uma introdução à estatística, tá? Então nós temos a média aritmética, que vai ser o primeiro conteúdo estudado pela gente, por nós, né? E o que seria essa média aritmética, tá, pessoal? Por exemplo, quando você quer saber a média no bimestre com relação à nota de vocês, isso aí a gente está utilizando sempre, né, a questão da média em várias outras situações. Por exemplo, a média de idade de um time de futebol, né, a média de altura de um time de basquete e assim sucessivamente. Então nós temos vários exemplos no nosso cotidiano, onde você acaba envolvendo a média aritmética, tá? Por exemplo, para você calcular a média em um bimestre com relação à nota de vocês, se vocês, por exemplo, fizeram duas provas, você vai somar e vai dividir por 2 as duas notas, né? Então soma as duas notas e divide por 2 porque foram duas provas. Isso é média. Então a média nada mais nada menos vocês vão somar e dividir, tá? Média aritmética. Bom, então é importante que vocês prestem atenção nos exemplos, tá? Aqui no caderno tem sempre alguns exemplos antes. Então, ó, observem, a gente vai ter muita tabela para observar, tá? Então é importante que vocês leiam e observem cada tabela com relação a cada exercício proposto. Sempre tem um exemplo, tá bom? Então no primeiro exemplo, proprietário de um cinema faz toda semana o levantamento de público em cada sessão. Na tabela abaixo está indicada a frequência de público na sessão das 20 horas durante uma semana. Então, aqui é com relação a um cinema que tem um público, né? Então, aqui você tem a frequência ao domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, com relação aos 7 dias da semana. Então, cada semana entrou um total de pessoas no cinema. O que eu quero saber aqui? Aqui eu quero saber a média de pessoas que frequentaram o cinema por dia. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e eu vou somar todos os valores, tá? Vou somar um por um, ó, que foi o que foi feito aqui. No caso aí eu tenho quantos valores? Eu tenho 7, porque são 7 dias da semana, correto? E eu vou dividir por 7. Então, se eu tenho 7 valores, eu vou dividir por 7, que é o total de dias da semana. Então, isso é a média, tá, pessoal? Então, somou e dividiu e deu 196 pessoas a média diária de frequentadores do cinema, tá? Então, média basicamente seria isso, somar e dividir, tá bom? Então, esse resultado de 196 ele é chamado de média aritmética. O outro exemplo aqui é que João deseja calcular a média das notas que tirou nas 4 provas de matemática. Então, olha só, ele fez 4 provas, né? Então, ele vai ter 4 notas para ele somar, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar as 4 notas. Tá aqui, ó. Tá? Somei as 4 notas e dividi por 4. Basicamente seria isso, tá? Somando as 4 notas dá 37. 37 dividido por 4 dá 9,25. Então a média dele, no final dessas 4 notas, é 9,25. Tá bom? Então basicamente seria isso. E se eu tivesse 5 notas? Eu iria somar as 5 notas e dividir por 5. Tá, pessoal? É bem tranquilo.
Aqui estão os exercícios, tá? A questão 1, o aluno A e um aluno B. Então eu tenho 2 alunos, cada aluno tem quantas notas, né? Tem 4 notas, ó. Tanto o aluno A quanto o aluno B. Pergunta é simples, qual que é a média do aluno A? Então eu vou olhar só para o aluno A, eu vou somar as notas que ele tem, né? No caso aí, quantas notas que ele vai ter? Que ele tem? Ele tem 4 notas, então eu vou somar essas 4 notas e vou dividir por 4. Seria isso, tá? A outra é a média do aluno B. Então eu vou olhar para o aluno B. Também tem 4 notas. Então eu vou somar essas 4, né? E dividir por 4 também. Beleza? Esse exercício é bem tranquilo, tá? E calcular a média. A questão 2. Eu vou tentar resumir aqui, tá, pessoal? Eu tenho um time de futebol, né? Esse time disputou 10 jogos. Tá aqui, ó. 10 jogos em um campeonato. O quadro abaixo mostra o número de gols marcados por esse time em cada partida. Então, esse time fez 10 jogos. Ó. Jogo 1, 2, 3 e vai até o 10. Em cada jogo, ele marcou uma quantidade de gols. Ó. Ele marcou 2, 3, 0, né? E assim por diante. Eu quero saber qual que foi a média de gols desse time nesse campeonato. Então, se eu quero uma média de gols, então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou somar a quantidade de gols que esse time fez, tá bom? E eu vou dividir pela quantidade de jogos. Quantos jogos ele fez? Ele fez 10 jogos, tá bom? Então, seria basicamente isso, é bem simples, tá? Então, soma a quantidade de gols e divide pela quantidade de jogos, ok? Terceiro, para observar o gráfico e responder, né? Então, você tem um gráfico de barras ou gráfico de colunas, tá? Gráfico de colunas, e você tem aqui a quantidade de pessoas, tá? Essa quantidade de pessoas que visitam o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, que é quando o parque está aberto, tá bom? Quantas pessoas ao todo visitaram o Parque do Ibirapuera nos 5 dias? Eu quero saber quantas pessoas visitaram durante essa semana. É simples, é só somar, né? Na segunda, quantas pessoas visitaram? Então vocês vão ter que sempre olhar aqui na vertical, ó, tá? Para verificar onde é que está indo esse gráfico de colunas. Olha lá, ó. Por exemplo, na segunda, quantas pessoas? 446. Na terça, quantas pessoas? Tá? E assim por diante. Eu quero saber quantas pessoas visitaram o parque nesses 5 dias. É só uma continha de mais, beleza? Vai somar um por um. Na B já é um pouquinho mais. Ele quer saber qual que foi a média. Então, além disso, já que você já somou, fica mais fácil. Porque o resultado da soma você já fez na letra A. Então você vai pegar, a única coisa que você vai fazer a mais é fazer uma divisão na letra B. Quantos dias da semana eu analisei? Eu analisei 5 dias da semana. Então eu vou pegar o resultado da letra A e dividir por 5. Tá bom? A letra B seria isso. Simplesmente eu vou fazer uma divisão. Tá bom? E na letra A eu vou fazer uma soma. Eu quero somar a quantidade de visitantes. Tá bom? Ok? Então termina a primeira semana. A segunda semana, pessoal, tá aqui, ó. Nós temos aí a famosa semana do saco cheio, né? Tá bom? Então dia 12, feriado nacional. Dia 13 é a emenda, né, do feriado. Dia 14 também. Dia 15, dia do professor. Tá bom? Dia 16, a emenda do feriado do dia 15. Tá, pessoal? Essa semana vocês não terão atividades para serem feitas, ok? Aí daqui a pouco eu volto com próximo vídeo, para não ficar muito extenso, beleza?